Bom dia. Tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Faltando 4 minutos. Estou repetindo isso aí várias vezes nos últimos dias. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, não. Mas 7 pessoas no ataque é demais, né? Bom, se você pudesse escolher uma pessoa, um personagem da história, para jantar contigo, para ter uma refeição com você, quem seria essa pessoa? Do passado ou do presente, alguém que você admira, ou alguém que você tenha perguntas a fazer, ou alguém que você ao mesmo tempo admira e tenha perguntas a fazer. Adão, por exemplo, por que você foi comer aquele bendito fruto? Enquanto eu estava preparando esse sermão, tinha 3 pessoas na sala, e aí eu fiz um trabalho de pesquisa e perguntei para essas pessoas que estavam perto. Se você pudesse escolher alguém na história para jantar contigo, quem seria? A primeira respondeu Moisés, a segunda respondeu o apóstolo Paulo, e a terceira respondeu Albert Einstein. Dá para saber quem é o menos crente dos 3 aí já pela resposta. Não precisa levantar e ir embora não, ninguém sabia que era você. Mas são personagens interessantes de fato. Imagina, Moisés, me conta aí as tuas experiências, como é que foi o negócio da sarça que pegava fogo, não se consumia? Ou então Paulo, me explica, pelo amor de Deus, o que você quis dizer em Romanos, naqueles textos que geram discussões teológicas intermináveis até hoje? Ou então, qual era o teu espinho na carne? Ou virar para Einstein, por exemplo, e dizer, Einstein, o que você fez mesmo? Eu estudei, foi teologia, eu não sei diferenciar o que é Einstein, o que é Newton, eu confundo os dois, mas eu estou feliz que a gente está aqui, vamos fazer uma selfie, põe a língua para fora aí só para eu ver um negócio, cabelo legal e tal, um belo penteado. Ou o Tite, por que o Neymar não bateu pênalti? Né? A gente tem muitas opções de pessoas que a gente poderia jantar com elas e fazer algumas perguntas, e a gente pode abrir o leque para personagens atuais, ou mais recentes, por exemplo, Ayrton Senna, Fred Mercury, Lutero, Martin Luther King, ou até alguém muito mais antigo, tipo a Rainha Elizabeth, o que eu já não sei se seria uma boa ideia. Esses dias eu vi um cara falando que havia muitas regras para quem jantasse com ela, não sei se você sabe disso, mas ela tinha que ser a primeira a começar a comer, e quando ela parasse, ninguém mais podia continuar comendo. É uma regra de etiqueta para quem jantasse com a rainha, o que é complicado, né? Porque eu não sei se você tem esse hábito, mas normalmente nós deixamos aquele último pedaço da lasanha para o finalzinho, né? E aí, quando você vai dar a última garfada lá, a rainha fala assim, acabei. E aí é um momento muito triste, né? A gente pode pensar em comer muito rápido, esconder o talher dela, dar uma banda, enfim, qualquer outra coisa. Mas eu comecei perguntando isso para você, porque para mim essa não é uma dúvida, porque a pessoa que eu mais admiro, eu tenho o privilégio de ter uma refeição com ela às vezes, que é Jesus. Não vou pagar de crente assim, essa hora da manhã. Jesus está fora dessa pergunta aqui, mas a segunda pessoa que eu mais admiro é Flávia. A gente teve oportunidade de almoçar junto, inclusive. Desculpa, Camila, você achou que eu fosse falar você, mas é quase empatado. Agora, imagina, diante dessa pergunta que eu te fiz, e hoje eu já não vou almoçar mais em casa, pelo menos, mas tem plano, Flávio, para meio-dia? Tem comida? Beleza. Então, diante dessa pergunta que eu te fiz, imagina que essa pessoa que você mais admira, ou que fosse a pessoa mais importante da história, ela escolhesse você para comer com ela e no final ainda te dissesse assim, me siga. Foi exatamente isso que aconteceu nesse texto. Jesus foi jantar com um homem e Jesus o convida a partir desse jantar para se tornar seu seguidor. Ao fim desse trecho, Jesus vai atrair alguma oposição diante dessa atitude e ele conclui esse trecho com mais uma declaração de propósito, que é o tema da nossa série. Ele vai dizer mais uma vez, eu vim para, e é sobre isso que eu queria conversar com você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versos 13 a 17. Marcos, capítulo 2, versos 13 a 17. Eu preguei sobre o chamado desse homem na última série que nós tivemos, sobre 12 homens e 2 destinos, mas eu usei o texto de Lucas
e a ênfase foi na resposta desse homem. Hoje é um texto parecido, mas é o texto de Marcos, e eu queria colocar o foco, na verdade, na graça de Jesus e na declaração que ele fez. Mas caso você tenha a impressão de que ouviu há pouco tempo sobre esse texto, foi exatamente no chamado de Levi que nós pregamos a partir do texto de Lucas. Marcos 2, do 13 a 17. O texto diz o seguinte: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, e a gente pede que o Senhor fale aos nossos corações, nos revelando aspectos fundamentais da tua graça, olhando para esse texto. Muito obrigado por essa porção das Escrituras e pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Jesus, durante o seu ministério, ele atraía multidões. Com toda certeza, nós podemos afirmar que ele foi o homem mais amável, o homem mais notável que já pisou no mundo, de modo que a sua personalidade, o seu ensino, as suas obras sempre atraíam pessoas. E aqui, independente do teu pano de fundo religioso, da tua opção religiosa, é fato que mesmo aqueles que não professam alguma religião, em certo sentido, admiram o personagem que foi Jesus, e olhando para toda a sua vida, a gente percebe que isso não é um fenômeno recente, mas é algo que acontecia mesmo no período em que ele estava aqui. Onde ele estava, havia pessoas por perto, porque sempre havia para essas pessoas alguma esperança de que os seus fardos fossem aliviados, de que as suas enfermidades fossem curadas, e principalmente de que os seus pecados pudessem ser perdoados. Só que à medida que a gente vai conhecendo o que acontece nessa narrativa dos evangelhos e no que acontecia na vida de Jesus, a gente vai percebendo que na mesma proporção que ele atraía multidões, ele também atraía um elevado grau de oposição. Em muitos momentos você vai ver pessoas seguindo Jesus, felizes por estarem seguindo Jesus, mas em muitos momentos você vai ver duros embates e discussões sendo travadas a partir dos seus opositores. Nesse trecho que nós acabamos de ler, mais uma vez isso está acontecendo, e essa oposição vem dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época, que estavam assustados pelo fato de que Jesus estava comendo com pecadores e publicanos. A graça de Deus estava sendo demonstrada nessa situação, porque um homem como Levi, que era um publicano, foi alcançado pelo Evangelho, pelo chamado de Jesus, pela graça de Deus, e os religiosos, ao invés de se alegrarem com esse fato, essa situação soava para eles como sendo um escândalo. E nós podemos afirmar que a graça de Deus, em certo sentido, ela é mesmo escandalosa. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, uma de suas cartas, ele vai dizer que a pregação do Evangelho é escândalo para alguns, é loucura para outros, mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olhar para esse texto é confirmar o quanto a graça de Deus é escandalosa, porque, em primeiro lugar, essa graça alcança rejeitados. Aliás, o próprio significado da palavra graça, que é um favor que nós não merecemos, já deveria indicar que essa graça ela alcança aquelas pessoas que são rejeitadas, que não têm mérito, que não merecem recebê-la. Steve Lawson, que é um grande escritor, ele tem uma frase que eu acho muito interessante quando ele diz que a salvação, a graça de Deus, não é um presente para quem merece. Não é uma recompensa para quem é santo,
mas é um presente para quem se reconhece como sendo pecador. E a gente vê isso acontecendo tanto na nossa experiência de conversão, quanto olhando para os irmãos que estão ao nosso lado, quanto também olhando para esse texto bíblico e percebendo o quanto a graça de Deus é escandalosa, porque ela de fato alcança aqueles que são rejeitados. E nós olhamos para um texto como esse, e talvez num primeiro momento, você olhe de forma crítica para os fariseus que se enfureceram com a atitude de Jesus e você acha um absurdo. Mas eu queria falar mais uma vez com você sobre quem eram os publicanos, porque entendendo quem eram esses homens, é muito provável que se você e eu estivéssemos no lugar desses homens, nós teríamos uma atitude parecida. Os publicanos eram judeus que se vendiam ao governo de Roma para coletar o imposto do seu próprio povo de forma injusta. Esses homens recebiam seu salário que vinha da cobrança indevida do imposto ao próprio povo a serviço do governo de Roma. Os judeus eram dominados aí pelo Império Romano, e aí os publicanos eram homens que exploravam os judeus para recolher impostos e, muitas vezes, recolher valores indevidos, inclusive, a favor do império que estava oprimindo o próprio povo de Deus. De modo que havia um custo muito grande para os publicanos. O publicano ele não era um funcionário a serviço da nação de Israel, mas ele era alguém a serviço do governo opressor de Roma, cobrando impostos abusivos do povo de Israel, razão essa pela qual eles eram tão mal vistos pelos judeus, especialmente pelos fariseus, que eram esses reconhecidos por serem os que mais conheciam acerca da lei, e eles, de fato, odiavam esses homens classificados ou que tinham essa profissão, que eram conhecidos como publicanos ou cobradores de impostos. Um outro exemplo de publicano que a gente vê na Bíblia é Zaqueu, aquele homem pequenininho, que subiu na árvore para ver Jesus, e tem um encontro com Jesus e se compromete dizendo, se eu roubei alguém ao longo da minha vida, normalmente um ladrão, ele fala assim, né, se eu roubei, ou então quando você ofende alguém, você fala assim, olha, se eu te ofendi, me perdoa, é mais ou menos a lógica de Zaqueu. Ele não assumiu de cara, mas ele disse, se eu roubei alguma vez na minha vida, eu vou restituir 4 vezes mais, e aí todos nós sabemos da história de Zaqueu, fizeram aquela musiquinha, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Enfim, aquela música muito legal que a gente ouve sobre a vida de Zaqueu, mas ele era, de fato, um publicano. Havia um custo muito grande. Eles eram considerados mais do que corruptos. Eles eram considerados traidores da pátria. Isso era tão grave, irmãos. Do ponto de vista do pano de fundo histórico, social, cultural, isso era tão grave que quando um judeu ele se tornava um publicano, ele era expulso da sinagoga. Ele não podia mais ter um convívio religioso com os demais. Falando mal dos publicanos, já começa a passar mal. Ele era execrado pela sua própria família, a ponto de uma mulher judia ter liberação para se divorciar do seu marido, caso ele virasse um publicano. O que aconteceu? Me separei. Por quê? Não, meu marido virou publicano. Graças a Deus, então, você se separou desse homem, porque de fato ele virou um publicano. Havia um custo muito grande. Além desse custo religioso e familiar, um publicano sofria uma espécie de custo jurídico, porque ele não poderia ser reconhecido, por exemplo, como uma testemunha em um julgamento. Esse homem não tinha sequer o direito de ser ouvido. Havia um custo social, por exemplo, porque um judeu necessitado, ele não poderia receber esmola de um publicano. Agora você imagina um pedinte, alguém com alguma deficiência, um cego, por exemplo, que a gente vê Jesus curando alguns ao longo do Evangelho, ele está lá sem enxergar, passa alguém, dá uma moeda, ele fica todo feliz, e ele diz, quem é você? O cara fala, publicano, ele fala, leva o seu dinheiro, some daqui, porque eu não posso aceitar, e dá uma lição de moral no publicano. Era o que esses homens sofriam. Toda casa em que um publicano entrasse ou tocasse em alguma coisa, essa casa passava a ser considerada imunda. A mentira, que era um crime de acordo com a lei judaica, se essa mentira fosse contada a um publicano, essa mentira ficava impune, por exemplo. E nós vemos a graça de Deus alcançando um publicano. Nós vemos Jesus alcançando um homem totalmente rejeitado como esse, um pária da sociedade. Alguém que as pessoas não tinham comunhão, alguém que não tinha direito de ser visto como o menor dos cidadãos.
é a essa pessoa que Jesus se dirige, fazendo um convite, dizendo: siga-me, a graça escandalosa de um Deus soberano que salva e alcança quem Ele quer. Jesus chama esse homem odiado, Jesus chama esse homem rejeitado, sem dar nenhuma explicação ao povo, sem dar nenhuma explicação ao próprio Levi, que é conhecido também como Mateus. Não sei se você já viu uma série chamada The Chosen, mas é bem interessante perceber que esse homem, na série, ele saía meio que escondido de casa, assim, para que as pessoas não o vissem, porque ele era de fato alguém rejeitado. O primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar com você olhando para esse texto é que a graça de Deus ela alcança de forma escandalosa porque ela alcança aqueles que são rejeitados. Olhar para esse texto é perceber também, irmãos, que ninguém pode ser salvo, pois ninguém é capaz, através das suas forças, conhecimento ou obras, de ir até Deus. Então, ninguém pode ser salvo sem que essa pessoa seja chamada por Jesus. Levi, assim como todos os outros publicanos, eram pessoas que haviam trocado a sua reputação pelo lucro fácil. E agora, após o chamado de Jesus, ele está trocando esse lucro fácil por uma nova vida. O que isso muda na nossa vida, na prática? O chamado desse homem deve nos encorajar a esperar, a orar e a trabalhar pela salvação daqueles que nós julgamos serem as pessoas mais difíceis. Olhar para esse texto é ser animado a continuar orando por pessoas da minha família e do meu convívio, que eu tenho orado por tantos anos e nada tem acontecido, e eu tenho pedido a Deus por tanto tempo, e eu olho para esse texto não com o olhar de um fariseu que se escandaliza com essa graça ofertada, mas com um olhar grato a Deus por entender que essa graça consegue alcançar o pior dos pecadores, e a maior prova que eu tenho disso é que eu mesmo fui alcançado por essa graça. Porque se eu faço uma avaliação justa e honesta de quem eu sou sem Cristo estar na minha vida, eu percebo que eu não sou melhor em absolutamente nada do que qualquer publicano, fariseu ou qualquer pecador que a gente consegue ver nesse texto ou não. O mesmo Jesus, irmãos, que chama, ele liberta, ele transforma e ele abre os corações. Esse mesmo Jesus que chamou esse homem que ninguém jamais imaginaria que fosse possível, é o mesmo Jesus que continua atraindo pecadores a si por meio da mensagem do Evangelho. Isso é um escândalo para muita gente. Isso é loucura para muitos outros. Mas para nós, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A graça, ela alcança rejeitados. E note que a graça de Deus, ela também incomoda, porque diante dessa escandalosa graça de Deus que se revela aqui, nós vemos essa reação incomodada dos religiosos que respondem para os seguidores de Jesus dizendo: mas por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Como é que ele tem comunhão com esse tipo de gente? Por que ele está se relacionando com as pessoas que nós evitamos e aprendemos a evitar por toda a nossa vida? Que história é essa? E aí eu gostaria de fazer algumas aplicações a partir disso. Primeiro, quem é nascido de novo, quem teve um encontro com Jesus, quem foi alcançado pela mensagem do Evangelho, quem crê em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, não se escandaliza ou incomoda com a graça, mas se maravilha com ela. A grande questão da graça de Deus, irmãos, depende da posição onde nós nos enxergamos nessa história toda. Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma parábola que Jesus conta dos trabalhadores, que alguém foi recrutar trabalhadores e foi numa praça, gente desempregada que fica na praça desde a época de Jesus, a gente vê isso, e aí recrutando trabalhadores na praça, ele foi às 6 da manhã e ele combinou: olha, vamos trabalhar para mim, que se vocês trabalharem o dia inteiro, vocês vão receber X de salário no final do dia. E aí as pessoas vão, alguns não, continuam jogando seu baralho, seu dominó lá e tudo mais, jogando comida para pombo. Não fala em pombo não, que eu lembro do Brasil, pelo amor de Deus. As pessoas continuam por lá, fazendo piquenique, aquela toalha igual a camisa da Croácia. Olha como eu estou, irmãos, o nível que eu estou. As pessoas continuam por lá, e aí voltam para recrutar mais trabalhadores às 9 da manhã e combinam o mesmo salário, que ia pagar o pessoal das 6.
Trabalham de 9 e vão seguindo. Meio-dia, a mesma coisa. 3, a mesma coisa. 5 da tarde ele volta, recruta mais trabalhadores e combina exatamente o mesmo salário do que pagou aos que estão trabalhando desde as 6 da manhã. Eu sempre olhei para essa parábola achando que era uma injustiça sem tamanho. E pode ser que você olhe para ela do mesmo modo. Como é possível que pessoas que trabalharam 1 hora só recebam o mesmo do que as pessoas que trabalharam o dia inteiro? Porque normalmente nós nos escandalizamos e nos incomodamos, porque nós achamos que nós somos os trabalhadores das 6 da manhã. Quando nós entendemos que nós somos esses alcançados por um favor que nós não merecemos, que não fizemos nada para merecer, que não há mérito algum em nós, mas Ele decidiu nos chamar, quando nós entendemos isso e nós nos colocamos no lugar certo dessa história, aí sim nós valorizamos uma graça que escandaliza, que incomoda, que alcança rejeitados, porque eu entendo que um desses rejeitados era eu que fui alcançado pela mensagem do Evangelho. Se escandalizar ou se maravilhar com a graça de Deus, há uma linha muito fina aqui que divide, e a única coisa que te separa de um grupo ou de outro é onde você se percebe nessa história. Porque se você acha que há em você qualquer mérito para que seja para que você receba um favor de Deus, se você acha que há em você uma pontinha de merecimento, de justiça própria, que vai conseguir impressionar Deus com as suas ações, se você acha que há em você qualquer capacidade que fará com que você mereça ser salvo por Jesus Cristo, você vai se escandalizar com a graça e ela vai te incomodar o tempo todo. Agora, quando você reconhece, Senhor, eu não sou absolutamente nada, eu sou o trabalhador da última hora, eu sou o rejeitado, aquele que não merecia, aquele que não tinha condições, e ainda assim o Senhor decidiu me chamar, essa graça se torna um espanto no melhor dos cenários, um espanto assombroso de nos maravilharmos com ela. E quando nós nos maravilhamos com essa graça, isso automaticamente transborda para as nossas relações e nós nos alegramos também com a salvação daqueles que nós julgamos como sendo da pior espécie de pessoas, porque quando não agimos assim, estamos fazendo exatamente como aqueles religiosos que Jesus condenou. Eu sou pecador, mas nem tanto quanto o meu irmão. Eu sei que eu não mereço, mas ainda acho que eu mereço um pouquinho mais do que o meu vizinho. Nada mais é do que uma arrogância, e a graça de Deus não é para gente arrogante. Irmãos, não cabe a nós definir a partir de critérios pessoais quem deve participar da mesa de Cristo. Não é nosso dever decidir isso. A graça de Deus é para todos que Ele soberanamente chamar. E nós sabemos, a partir de evidências de arrependimento, de devoção e de missão. A evidência de alguém que nasceu de novo é a comunhão com o corpo de Cristo, e isso vale para aqueles que nascem de novo, precisam saber da importância dessa comunhão, e também para aqueles que já fazem parte da igreja, que precisam entender que é nosso dever acolher aquelas pessoas a quem Deus chama e ajunta a nós, e fazer isso de modo maravilhado com a graça de Deus, que alcançou pecadores, porque um dia me alcançou, embora eu reconheça que não mereça absolutamente nada. O chamado de Jesus para esse homem nada mais é do que uma expressão da sua graça. Levi não tinha feito absolutamente nada para merecer. O chamado de Jesus é gracioso. E quem entende isso, a gente vê uma evidência muito presente. Quem compreende o valor da graça que lhe alcançou, entende automaticamente que é chamado a compartilhar dessa mesma graça a outros. Não existe eu ser grato pelo que Deus fez a mim e não compartilhar com outras pessoas, porque conversão e missão andam juntos. A primeira coisa que esse homem fez logo após ser alcançado, ele ofereceu um grande banquete a Jesus e chamou os seus amigos. Quem eram os seus amigos? Já que ele não poderia ter amigos normais, já que as pessoas não poderiam conviver com ele só tinha amigos publicanos. Ele só tinha amigos pecadores. Imagina o grupo de WhatsApp desses amigos, né? Rejeitados. Imagina a quantidade de indiretas que eles não soltavam para os outros o tempo todo por se sentirem assim. O coração de Mateus foi aberto por Jesus e a primeira coisa que ele fez quando teve o seu coração aberto foi abrir a porta da sua casa para que outros sejam encontrados pela mesma graça de Deus.
Irmãos, ele celebra a sua salvação, criando uma oportunidade para que outros também sejam alcançados. Hospitalidade é a marca de um cristão. Gente que teve o coração aberto por Jesus, abre as portas da casa para que outras pessoas tenham comunhão com Jesus. E quando nós entendemos isso e olhamos para esse texto, nós percebemos também que só pode ser salvo quem reconhece que está perdido. Porque os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos. E eles perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Eu vim para pecadores. Jesus não quer dizer aqui que ele só veio para os imperfeitos. Na verdade, ele está querendo dizer aqui que todos nós somos imperfeitos. E o pior estágio dessa doença, porque ele faz uma analogia aqui com médicos e doentes, mas o pior estágio da doença do pecado e da iniquidade é se achar justo. É achar que pelos seus próprios méritos você é capaz de alcançar o favor de Deus. Os escribas e fariseus, eles se consideravam sãos. Eles se consideravam bons aos olhos de Deus, mas na verdade eles estavam tão carentes e necessitados de salvação quanto os publicanos que eles odiavam e julgavam como sendo os piores homens. Não importa quão alta é a avaliação que você tem de você mesmo, todos nós somos carentes da graça de Deus, porque somos nivelados por baixo a partir do pecado. Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Jesus falou também não significa que o fato de ele amar os pecadores implica em uma falta de amor pelos justos. A lógica bíblica é que Deus olhou do céu e percebeu que não havia sequer um justo. Outra coisa, a lógica de Jesus é a seguinte, se ele salva soberanamente até as pessoas mais condenáveis, há esperança e ajuda para todo tipo de pessoa, mas há uma condição. Somente os que se reconhecem como doentes, necessitados e pecadores têm consciência da necessidade da salvação. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Somente uma pessoa que está doente, ela vai procurar ajuda. Somente uma pessoa consciente do seu pecado, ela vai buscar encontrar essa salvação de algum modo. Não existe fé sem arrependimento. Não existe salvação sem conversão, mudança de vida. Em última análise, irmãos, a salvação não é para aqueles que se consideram dignos, mas para os indignos que estão em situação desesperadora e reconhecem isso. Jesus veio para salvar pecadores, perdidos, pobres, sofredores, famintos, sedentos. Ele não veio ao mundo apenas para ser um legislador, um mestre, um rei. Ele veio para ser o nosso Redentor. Outro ponto que a gente consegue perceber é que somente aqueles que se humilham podem ser salvos. A atitude dos escribas e dos fariseus era uma atitude de soberba e orgulho. Eles se consideravam bons e justos. Eles olhavam para os publicanos com um certo ar de superioridade, eles olhavam com desdém para esses homens e eles se vangloriavam diante de Deus por suas próprias virtudes. Só que a única pessoa pela qual Jesus nada faz é aquela que se julga tão boa e que não necessita de ajuda de absolutamente ninguém. Essa pessoa, ela levanta uma barreira entre ela e Jesus e fecha a porta do céu com as suas próprias mãos, porque virtudes não são capazes de salvar ninguém. A pregação de virtudes, sem a pregação do Evangelho de Cristo, não aproxima ninguém de Deus, mas afasta. Porque quem crê na prática das virtudes como um caminho para Deus, está confiando na própria justiça e, consequentemente, negando a suficiência de Cristo como sendo o único caminho para o Pai, e essa era a realidade dos fariseus. A mensagem do Evangelho é a seguinte: separados de Deus por causa dos pecados, e todos nós somos pecadores, culpados de toda a lei, não havia nada que pudéssemos fazer, nem por bom comportamento, boas atitudes, absolutamente nada, escolhendo
candidato certo para votar, que tem uma turma que define agora quem é cristão ou não pelo voto. Então, qualquer coisa que você puder fazer não é capaz de te garantir a salvação. Não tem a ver com o que você faz. Diante dessa incapacidade, a boa notícia, que é o significado da palavra evangelho, é que Deus, em Jesus, criou um caminho para que nós pudéssemos ir até Ele. Jesus veio e viveu essa vida perfeita que nós somos incapazes. Ele assumiu a nossa condenação. Ele deu a sua própria vida, Ele morreu no nosso lugar, porque esse era um castigo merecido a nós, pecadores, separados de Deus, que ferimos a um Deus que é santo e eterno, e que seríamos punidos eternamente por causa desses pecados. Ele assumiu, Ele pagou a nossa dívida. Deus não nos tratou com impunidade. E Jesus recebeu a ira de Deus que seria destinada a nós por causa dos nossos pecados naquela cruz, entregando a sua própria vida. E a grande prova de que o sacrifício foi aceito é que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele chama para si mesmo um povo que, através dessa mensagem, consegue crer que a sua morte foi suficiente para nos garantir a salvação. E um dia Ele voltará, acabamos de cantar isso, onde um dia estaremos eternamente com Ele, celebrando a sua glória, a sua majestade, a sua graça tão escandalosa que alcança pessoas tão rejeitadas e que não merecem como qualquer um de nós. Um comentarista bíblico, Wiersbe, ele diz que há 3 tipos de pacientes que Jesus não pode curar. Aqueles que não o conhecem, aqueles que o conhecem, mas se recusam a confiar nele, e aqueles que não admitem que necessitam dele. Salvação é para quem se entende como pecador. Quem não se vê assim, está em um estado muito degradante diante de Deus, assim como os escribas e fariseus nesse texto que nós acabamos de ler. E talvez você pertença a esse grupo, de se achar merecedor de algum modo do favor de Deus e achar que com a tua religião, as tuas boas obras ou qualquer coisa que você faça de bom, você acaba merecendo algo da parte de Deus. É tempo de se arrepender e confiar na justiça de Cristo, porque só ela é capaz de nos apresentar limpos diante de Deus. Pode ser que você esteja em um outro grupo representado nesse texto, dos publicanos, daqueles que consideram que já pecaram demais e vivem sobrecarregados com esse peso da culpa. E essa culpa é ainda mais alimentada pela crítica daqueles que talvez levem uma vida um pouco melhor que a sua, mas que nunca se arrependeram de verdade, de fato, e isso faz você pensar que você é ruim demais para que seja alcançado pela graça de Deus. Mas quando nós olhamos para a mesma mensagem do Evangelho, que abate a soberba desses orgulhosos, é a mesma mensagem do Evangelho que enche de esperança o coração do maior dos pecadores, porque a gente vê que na graça de Deus há oportunidade para todo tipo de pessoa, mesmo as mais condenáveis. Se você tem essa consciência de se achar pecador demais, é um excelente sinal de que a graça de Deus está trabalhando no seu coração. Porque somente aqueles que se reconhecem como pecadores, entendem que não há mérito na sua própria justiça, passam a confiar na justiça de Cristo, que é uma justiça que nos é revelada por meio do Evangelho. E nós obtemos essa justiça por meio da fé. Gil Walter leu um texto no começo do culto. Justificados, pois, pela fé, temos paz em Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Agora nós temos paz com Deus. Nós não somos justos, mas fomos justificados. Nós fomos declarados justos diante de Deus, simplesmente se cremos na mensagem do Evangelho. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com crer naquilo que Cristo fez por mim, porque eu era incapaz. Enquanto você se encantar com as suas próprias virtudes, você estará perdido. Pelo contrário, em algum momento você vai olhar para outros cristãos que ainda estão em transformação, que é o caso de todos nós. Você vai enfatizar as suas deficiências e a sua tendência natural é se achar bom demais para fazer parte da igreja. Quem nunca ouviu isso? Eu não vou ser cristão porque as pessoas da igreja fazem isso. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que ele diz que a última pessoa de quem nós deveríamos esperar a perfeição é de um cristão.
Porque um cristão é realmente aquela pessoa que diz, eu não consigo ser perfeito e eu preciso de um Salvador. Mas a lógica desse orgulho te leva para um caminho totalmente oposto. Te leva a esperar perfeição de alguém que está reconhecendo que não é perfeito. Irmãos, nós precisamos ter fome e sede de Deus, na mesma proporção que nós ansiamos por comida quando nós estamos famintos, por água quando estamos com sede, por cura quando estamos gravemente doentes, na certeza de que Ele não veio para sãos, mas Ele veio para os doentes, para chamar pecadores ao arrependimento. A fome de Deus é resultado da consciência de que somos pecadores e sem Ele estaremos eternamente perdidos. Quero chamar a banda aqui à frente. E eu oro para que você seja alcançado por essa consciência hoje, a partir da compreensão do Evangelho de Jesus. Essa mensagem do Evangelho, isso é muito importante que você se lembre. A mensagem do Evangelho te mostra que nos seus piores dias, você não está além do alcance dessa graça escandalosa de Deus. E nos seus melhores dias, você não está além da necessidade dessa mesma graça. A nossa relação com Deus não se baseia no nosso desempenho, na nossa performance. Se fosse assim, nós viveríamos alternando entre orgulho e desespero. Quando eu estou bem, eu me sinto orgulhoso. Quando eu estou mal, eu me sinto desesperado. A minha relação com Deus não depende de mim, depende do que Cristo fez por mim. É tudo por conta do que Jesus fez. Não preciso viver orgulhoso ou desesperado, porque o Evangelho me livra dessa tirania, dessa bifurcação que me leva cada vez mais para distante de Cristo. São dois caminhos opostos que me levam a confiar na minha própria justiça. O Evangelho me mostra que Jesus é o centro de todas as coisas, como acabamos de cantar. Não se baseia em você, nos teus méritos, nos teus vícios e virtudes, mas em Jesus, o que se entregou por nós, o que deu a vida na cruz, o que ressuscitou, é tudo pelo que Ele fez. E tudo isso se revela a nós por meio de uma graça escandalosa, para a glória de Deus.